dia, bom dia. Oi, Ju. Bom dia. Já vou te chamar. Ver se você recebeu meu convite. Bom dia, amiga. Ah, tudo bom? Tudo. As duas de cabelo molhado, de banho gelado. É isso, acordar cedo, banho gelado. É isso que vai dar um Um gás aí. up, né? Verdade. Isso Começando faz bem, né, amiga? um feliz ano novo, né? Agora sim. Obrigada, igualmente. A gente já tem um entendimento, né, que nesse horário talvez seria um pouco complicado para muita gente entrar, mas vamos deixar a live salva. Ontem bastante gente perguntou para mim se não teria como fazer em outro horário, né? Porque algumas pessoas teriam que trabalhar e mas a gente falou que eu falei para elas que nós iríamos deixar salva a live, que seria uma semana muito abençoada, né? E estar acompanhando, deixar como se isso puder ajudar mais pessoas, é essa a nossa intenção, né? Que nós estamos aqui com esse propósito do livro de Esther. Com certeza. E eu acho assim, quem já está entrando na live e quiser e puder também já mandar aviãozinho, compartilhar, porque vai ser Isso, muito gostoso, né? Junto, colocando na nossa vida real, né? Tirando isso. as inspirações, né? O aprendizado da Bíblia e colocando na nossa vida, né? Como que nós podemos aí melhorar, né? Sermos mulheres mais firmes na fé, no amor de Deus. Eu acho que tudo isso vem É, só para acrescentar na nossa vida, né? Que com realmente certeza. esse início de ano, ano passado nós tivemos muitos desafios. Não quer dizer que esse ano nós não vamos ter, mas que nós É, tenhamos, mas com os pés no chão, com sabedoria, né? Que é isso que o Senhor nos quer, né? Ele quer que nós estejamos aí firmes. isso. Amiga, dê um bom dia pro pessoal que tá chegando Oi. aí também, né? Já temos Estou falando. acompanhando. Bem-vindas, bem-vindos. Feliz ano novo, feliz e abençoado ano novo para todo mundo que está chegando. Amiga, primeiro assim, é um prazer, né? Estarmos juntas aqui novamente esse ano e com Novamente, né? um propósito assim lindo, né? Para quem não conhece a Ju, a gente se conheceu por acaso na casa de Deus, né? E Isso. caso realmente vem trazendo propósitos para nós levarmos essa palavra, né? A palavra de Deus para outras pessoas também, mas de uma forma é, simples e concreta. Né? Eu acho que isso que Daquilo que a gente faz, né, amigo? Aquilo que a gente coloca na nossa vida e pratica e dá certo, né? A gente tem que compartilhar, né? é isso mesmo. E hoje nós vamos falar de Esther, né? Nós decidimos em conversa ali, ai, poderíamos começar então a falar de uma conversa assim bíblica de mulheres da Bíblia e decidimos falar de Esther. Por que de Esther? Quem é Esther? O que você pode começar aí conversando com a gente, dando uma introdução para o pessoal que está aqui É. já, para assistir depois. Então, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, vocês que são seguidoras da Michelle já há algum tempo. Eu também acompanho vocês pelo grupos de mulheres autênticas, né? E eu tive algum tempo afastada, né, assim, de estar aqui nas lives, né, mas sempre estive acompanhando nos bastidores vocês. Eu acho muito lindo essa conversão da Michelle, não que ela não era, né, mas essa entrega dela, essa, essa vivência dela, né, com Deus, né, com a espiritualidade, tudo aquilo que ela tem aprendido, ela tem aplicado na vida dela, tem tido uma conversão muito grande nesse sentido.
e tem mudado toda a rotina, a família, e isso vai tendo reflexos, porque quem escutava a Michelle há 2 anos atrás, você vê ela hoje, ela é uma outra pessoa. Então, nada daquilo que ela fala no grupo para vocês é uma coisa que ela quer mudar nas pessoas. Foi uma coisa que ela mudou nela e funcionou, né? E também isso não quer dizer que para muitas pessoas vai funcionar da mesma forma, mas Deus vai trabalhar na maneira dele, né? Do jeito dele. E nós somos assim. E a gente estava num momento de muitas lives também, de aprendizado, crescimento, de mulher empreender, de mulher que trabalha fora, de mulher que dá conta da casa, dos filhos, e a gente fazia esse movimento, né? E daí, enfim, nesses 2 anos de pandemia, a gente teve todo mundo teve uma mudança muito drástica, digamos assim, de vida, e cada um teve que se reinventar, teve que se adaptar nesse novo momento. E passou-se 2 anos e cá estamos. E isso, há 2 anos atrás, eu tive um chamado, né? Deus me falou na palavra, e eu usou uma irmã, que eu teria que ser como Esther, né? E no momento, eu não dei muita atenção, eu nem busquei conhecer, eu, né, não entendi. Na verdade, eu estava vivendo um falso eu estava vivendo fora eu estava vivendo para as coisas de Deus e não estava vivendo em Deus e entendendo que eu sou filha, sou imagem e semelhança de Deus. Então, eu não dei muita atenção. E esses 2 anos passaram, e eu, em conversa com a Michelle, a gente estava nos reconectando, né, para este movimento, e eu falei para ela, amiga, a gente precisa muito viver como as mulheres da Bíblia, porque lá, né, a Bíblia é um livro que você lê com o autor do seu lado, é o único livro, você lê com o autor do seu lado. Exatamente. Então, e as mulheres da Bíblia é o que vai nos ensinar. Tanto ela vai ensinar nós sermos mulher, mas isso não é só, as mulheres da Bíblia não ensinam só para as mulheres, ela ensina também aos homens. Por quê? Porque da forma que a mulher vai se posicionando, ela vai modelando os vossos maridos, vai modelando os vossos filhos. Então, assim, e sendo mulheres virtuosas, né? E a gente aprende que tem mulheres da Bíblia que também foi rebelde, e por causa da sua rebeldia, ela deixou de ter essa conexão com Deus e teve que pagar seu preço. Quando a gente não escuta Deus, a gente paga um preço, porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, assim, isso acontece devido às nossas decisões. E o livro de Esther vem falar justamente sobre isso, né? É um livro que não cita Deus. Deus não se faz presente em figura, é o único livro que Deus não está ali e nem se fala de Deus. Não se fala, Porém, vive, não né? se fala. Eles vivem, né? É. O Deus encarnado. Então, o que acontece? Que Deus, ele age no nosso silêncio, na nossa vida, na nossa entrega, no nosso sim. E Deus vai vivendo isso na vida de Esther. E então, assim, o livro de Esther, ele começa, a gente vai discorrer todo o livro de Esther a semana inteira. Então, ele é bastante complexo, né? Ele parece um livro muito simples, mas a gente consegue tirar muito aprendizado do livro de Esther. Então, o que começa ali? O príncipe, o rei Assuero, né, que começa logo no começo, ele é o rei da Pérsia, uma cidade de Susa, né? E ele está ali mostrando todo o poderio dele para o povo, para as pessoas, para os eunucos,
E ele passa em 180 dias de festa, de banquetes, de tudo, né? E ele tinha a sua esposa, né? Que é a Vashti, que ela vivia ali com ele, e ele, depois, passados 180 dias, ele quis ele quis prolongar essa festa. E ele pediu a ele deu a ela algumas ordens, né? Nada de que fosse fora, né? Mas ela desobedeceu ele. É engraçado até, cortando aqui, é Sim, que pode falar. na época, né, nesse reinado que eles viviam, era o rei de um lado, né, e a rainha em outro, né, no E harém, outro. falavam. Isso. Ela ficava lá no quarto dela, no espaço dela, né, com as outras mulheres, né, e nesse mesmo Uhum. momento ela estava fazendo uma festa com as outras mulheres, né, e depois, Isso. realmente, daí pode continuar, só para o pessoal Não, entender, não ficavam ali pode, pode falando também, não só eu falar aqui, pode falando, vai nisso. Se você conseguir, aí vamos embora. Porque às vezes mostrando. eu vou esquecer algumas partes, vai me concluindo. Mas é isso, daí realmente É, eles não ficavam o tempo todo juntos, né? Diferente do que não. vê em alguns filmes. Não, nesse reinado realmente eles estavam ali separados, né? O homem e a mulher. Uhum. É isso aí. E aí, então, só que nesse determinado momento, ele pede para ela, né, para que a festa prolongasse, e ela discorda, né? Ela não obedece os eunucos dele, né? E ali ele simplesmente ele desagrega ela de rainha, né? Por causa da desobediência dela, né? E ali no livro, simplesmente, eles falam nas leituras que simplesmente ela some, né? Não se fala mais dela. Ninguém sabe o que Que aconteceu com ela devido à desobediência. E então, assim, não é um caso de machismo isso, é um caso de submissão ao seu esposo, à sua família, para que você veio, né? Ela tinha ali uma importância muito grande. Ela era a rainha, né? E ela tinha que dar o exemplo, porque se ela, como essa desobediência dela, né, com o rei, e ele não a repreendesse, imagine o que todas aquelas mulheres da época iam começar a fazer. Ia também, né, desobedecer os maridos e colocar as regras dela. E, enfim, isso a gente vê muitos nos dias de hoje, né? Por que tanto separação? Por que tanto divórcio? Não que tenha muitas coisas que precisam ser aceitas, mas muitas coisas vêm acontecendo porque os casamentos estão descartáveis. Porque fala uma coisa que eu não gostei, uma maneira que eu não gostei, um jeito que eu pediu, não gostei, e aí já é motivo para separação, já é motivo para largar tudo, já é motivo para abandonar, né, a sua casa, seu marido, seus filhos. Então, isso as leituras bíblicas, elas são muito presentes. Então, a gente consegue enxergar muito isso nos dias de hoje. E as mulheres não estão vivendo esse propósito, não estão vivendo aquilo que elas se dispuseram a estar. Quando você casou com seu esposo, você, né? Isso é bíblico. Não quer dizer que a submissão seja uma escravidão, mas sim um respeito, né? A submissão é isso, é você respeitar, né, o seu marido, a sua casa, o seu filho. Não é você querer competir com o seu marido, não é você querer competir com os seus filhos, que hoje também tem muito disso. Mulheres que competem com suas filhas, que elas querem ser menininhas como as filhas. E esquece que já passou a fase dela, né? E que não estou condenando, não é isso. Eu estou falando de casos que a gente, como esposa, a gente buscar a viver o nosso lugar, o nosso propósito, o nosso momento, né? Então, é isso que as mulheres da Bíblia vêm nos ensinar, até com
o erro de algumas, a gente tem que aprender. Não só aquelas mulheres que, por exemplo, né? O erro da rainha Vashti realmente assim, a gente consegue colocar muito na nossa vida mesmo, na nossa vida, né? Não precisa Isso, olhar para outras pessoas, é só olhar para nós mesmos, porque justo. quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós negamos algum pedido, né? E às vezes Uhum, essa submissão, às vezes é um pedido para fazer uma comida gostosa, às vezes é um pedido para justamente. organizar alguma coisa, às vezes são pedidos assim simples, mas que Uhum, nós estamos com a cabeça tão assim cheias das coisas do mundo, cheias de uhum, ganância, de querer ter muitas coisas e esquecemos de ser essa mulher, né? Essa mulher uhum, doce que vem apresentar em breve aqui. Então nós esquecemos quem é essa mulher doce, né? Ela está escondida, isso. ela está às vezes numa mulher tão cansada, tão cheia de materialismo, tão cheia do mundo, que esquece de realmente servir, né? Porque na verdade ela vai em decorrer aqui que não é o que ela mostra, que ela está só recebendo. E quando Uhum, chegou o momento dela servir ao esposo dela, que ele queria, né, ele perguntou lá, o que é mais belo, o que é de mais lindo que tem aqui, porque estava tendo aquele banquete, aquela festa, aquela bebida, todo mundo isso. alegre, mas o que, que é que está faltando aqui em todos esses dias de festa, né? Uhum, E os servos falaram, né? O que é de mais belo que tem aqui é a rainha. Então chame a uhum. rainha. E ela negou esse pedido de servir ao seu esposo, de servir ao rei. Quantas vezes nós negamos de servi-los, né? Em algum momento da nossa vida. É muito simples, né? É só. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes o esposo falar assim: senta aqui, vamos assistir um filme junto. Ah, eu não posso agora, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Quantas vezes eu fiz isso, né? Quantas vezes ainda acabo fazendo isso? E isso é um servir. Isso é você estar do lado dele. Por mais que a gente tenha os afazeres, mas existe esse momento, esse pedido, e que as coisas de fazeres vão ficando para depois. Não é verdade? Então, assim, qual é o custo disso, né? O que te custa fazer isso? Então, a gente vai aprendendo muito com esse, com essa negação da rainha, né? Primeiro, então, essa não aceitação, nós criamos resistência. E o que cria resistência não dá certo. Então, a gente aceitar aquilo que a gente tem para viver e ressignificar, né? No silêncio, em Deus, né? Então, assim, eu acredito muito que o primeiro ponto, muito já forte, né? Esses primeiros capítulos, bastante forte do livro de Esther, já mostra muito para nós que a gente pode ter uma vida muito transformada em Deus, na palavra, né? O que que é? É essa vida que nós temos que estar atenta ao que Deus está nos falando. Nós temos essa conexão com Deus, esse Deus entronizado que fala aqui dentro, que nos remete ao amor dele, ao silêncio dele, né? Aí a gente muito se colocar no lugar até de Maria. E será que Nossa Senhora faria isso nas nossas decisões, né? Aqui não fala disso, mas a gente se conectar com isso. Será que faria isso? Que forma que ela se comportaria, né? Então, assim, primeiramente nesse livro, o que ele vem falar? Justamente isso, essa aceitação do que temos, do que somos, né? E através disso, a gente já começa a ver que nós temos muito a crescer com Esther. E após essa desagregação da rainha, por causa dessa desobediência dela, ela perde tudo. Simplesmente
ela é abolida da história, nem se ouve falar mais dessa rainha. Ali ela botou um fim no propósito dela, daquilo que ela veio fazer, né? Daquilo que ela era. Ela era rainha, ela tinha tudo sobre as mãos dela. Deus confiou a ela um governo, Deus confiou a ela um propósito. Mas nossa, só porque ela disse não ao rei, mas não é, esse foi um momento, né? É igual para nós. É um momento, mas é um momento que vem de uma história. Ali eles já deveriam viver uma história, coisa que não é revelada, mas naquele tempo isso já era o bastante, não, né? Já era o bastante para viver dessa forma. Eles tinham contratos, né? De casamento, de tudo. Existia uma regra, tanto é que ele Ele tira pergunta, ela do. ele pergunta se ela não me obedecer, né, a atitude que ela teve, o que que acontece, né? Se ele deixar Uhum, isso, que exemplo ela seria para outras mulheres? Então, justo. um grande motivo realmente, né, de mandar ela sair, mandar ela embora, né? Justamente porque essa desobediência seria exemplo para as outras mulheres continuar, seguir esse exemplo de desobedecer os seus, né, seus maridos. Então, que exemplo uma rainha, né, lá, que exemplo ela está dando? Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Se eu ficar Justo. desobedecendo o meu marido, né, nos pedidos dele, não sendo uma boa esposa, não sendo uma esposa dedicada, Uhum, né, às vezes só brigando, só xingando, querendo dar a última voz, que exemplo eu estou dando para o meu filho? Que exemplo nós estamos dando? Né? justamente. É, igual eu converso com muitas amigas, bem me procura e a gente acaba conversando, como algumas pessoas também já sabem, eu sou terapeuta de escuta e aconselhamento. E eu acabo muito escutando isso, que as mulheres têm medo de casar, têm medo de se relacionar. Por quê? Porque viram casamentos de pai e mãe não dar certo, da mãe e o pai brigarem sempre, da mãe estar sempre se posicionando de forma grosseira, né? De avós, né? Então, é isso que elas têm de exemplo de vida, de esposo, de esposa, e ela fala: o casamento é tão ruim assim que eu não quero para mim, né? Então, assim, elas não têm esse exemplo dentro da casa. Então, você vê que o exemplo da mãe, da esposa, ele transpassa, né? Tem essa transparência de vida e que a pessoa acaba vendo aqui, ele fala: não, não quero para mim isso. E assim, tanto o exemplo de mulher quanto do homem, né? Então, elas vê essa forma, esse contexto familiar, e isso contamina, né? Esse Pelo, exemplo, ele precisa ser bom, não pode ser um exemplo ruim. não. É um exemplo que tem feridas, né? Que traz angústia, que traz medo, que traz rancor, que traz ira. Então, o que que Uhum, nós estamos carregando no nosso coração? É amor ou é uma ira, né? Pelo nosso esposo, pela nossa família, até mesmo pelos uhum, nossos amigos, né? Então, sim. ter um coração E, leve, né? Não. e isso não quer dizer, né, amiga, que não estamos falando aqui, talvez alguém até pergunta, mas a mulher que sofre com o esposo, alcoólatra, agressor, enfim, né? Isso tudo são contextos, mas mesmo assim ainda a esposa, ela consegue lidar com isso de uma forma saudável, que não contamine seus filhos, não contamine os que estão do lado, porque ela vai ter que, ela não acabar não envolvendo os filhos naquela situação, acabar não envolvendo as pessoas que estão ao lado nessa situação, e ela resolver com sabedoria aquilo, né? Com sabedoria, no silêncio, né? E isso nós vamos ver isso no livro de Esther, a forma que ela conseguiu lidar com toda a situação, né? Até porque E quando aparecem esses problemas, essas discussões que nós temos que ter com nossos
esposos, é, é em quatro paredes, né? Que precisa ser resolvidas. É conversar Uhum. com ele, né? É primeiro, às vezes, no silêncio. Porque o que acontece? Quando vem aquele sentimento de raiva, de ira, a gente explode no primeiro momento sem querer saber quem tá do lado. Isso, Uhum. porque esse é o exemplo da Rainha Vashti, fazer na frente de todo mundo, né? Ela expôs, né? Ela expôs. Agora, se tivesse realmente, às vezes, ter aceito e depois ter uma conversa com ele, olha, talvez de Uhum. formas diferentes, poderia, a história poderia ser diferente, mas não era isso, né? Estar Justo. Então, no decorrer daí, o que acontece? A rainha é expulsa do castelo, né? E, e o rei já pede, logo momentos depois, que vá buscar uma vez. as virgens, né? Uma virgem para ele, né? E eles, os eunucos dele, vão atrás. E lá existia uma comunidade de virgens, né? Um harém, né? Na verdade, eram os haréns, né? Que tinha lá, e tinha esse harém dessas virgens, aonde ele vai atrás. E ele recolhe ali algumas mulheres, e uma delas é Esther, né? Só que o povo da Pérsia, eles não gostavam dos judeus, né? E ela era de origem judaica. E, e ela é uma menina nova, aonde que ela era órfã de pai e mãe e era criada pelo seu primo, né? E esse primo que vai instruir ela, né? E quando o eunuco veja que todo aquele povo vem buscar as meninas e ela é uma das escolhidas, né? Ela quer resistir, ela tem medo, né? E ele fala, vai, que ele vai estar sempre acompanhando ela, mas ela não fale a origem dela, nem da onde ela veio, mas uma coisa que ele pede para ela. Ali, Deus já se faz presente, né, na vida dela. Não se esqueça da onde você veio e quem você é. Mude seu nome se for preciso, E foi que ela mas não mudou o foi o nome. que ela fez. Ela mudou o nome? Isso. Ela antes chamava Radassa, né? E daí passou a ser Esther. Então, assim, mais uma lição para nós aí. Primeiro, aceitar a situação, ser submissa, não só ao marido, mas a Deus, né? Ser Isso. submissa a Deus, saber escutar, saber silenciar, saber a hora de falar, né? Segundo ponto vem agora. Mais uma vez, olha a diferença. Agora, Mardoqueu fala com Esther e ela aceita, né? Ela é submissa, ela obedece e assim ela vai fazendo tudo conforme o seu primo instruiu ela. E ela vai a ter, né? Com essas virgens, só que essas virgens ficaram num, num, no palácio, mas numa sala de Prepara preparação. isso. Estavam se preparando É, para ser. ali eles. Não era só Ai, escolher beleza externa, né? não, isso. E é muito engraçado que a gente vê, nas leituras não se fala muito nisso, né? Em detalhes, né? Mas quando a gente falou, quando a gente, né, comentou de falar sobre Esther, eu fui também procurar assistir filmes e documentários, né? Para a gente ter mais conhecimento, porque na palavra a gente fala e aí vai as nossas interpretações, né? E às vezes a gente acabando ouvindo outras interpretações, a gente acaba tendo um conhecimento melhor, né? Mas ali eles falam, muitas, em documentários e tudo, filmes, né? Eles mostram Esther
ela ainda acalmando, acalentando todas as virgens que estavam ali preocupadas, mas ela mesma não sabia o que ia acontecer com ela. Mas o que que ela tinha? A presença de Deus. Então é onde que não fala de Deus, mas ela tinha essa segurança, essa confiança que Deus estava com ela. Por quê? Ela estava tranquila e Por mais, silêncio, né? por mais dificuldade que talvez elas, né, estavam passando ali com medo Isso. do que ia acontecer, né, sem Uhum. desejar aquilo, mas ela passou para as outras meninas, ela estava ali sendo a protetora, né, ajudando de uma forma ou outra, né. E assistir o filme realmente, assim, nos inspirou mais ainda. Isso. Isso É. é uma dica para quem faz esses estudos, né? Você faz uma leitura, depois se tem filmes ou documentários, isso começa, te auxilia mais ainda a ter essa compreensão. E Isso. como é belo, isso que você falou, né, Ju, dela obedecer. Obedecer Uhum. o primo, obedecer porque ele era o responsável por ela, né? Já que não tinha mais Uhum. ele obedecer e ela ter esse entendimento de responsabilidade, do silêncio, de não falar, de Uhum. falar quando tem de ser falado, né? E isso para nossa Isso. eu procurar fazer o silêncio, eu Uhum. procurar ter o um entendimento antes de falar, antes de querer gritar, antes de querer mudar alguma coisa na minha casa. Uhum. Então isso é um trabalho contínuo na nossa vida, essa prática Justo. do respeitar, do obedecer, do silenciar. Porque é só assim que a gente consegue uma transformação na nossa vida, né? Ela é diária, assim como foi de Esther. Ela é diária. É. Pode, Ela é diária. ela não é uma mágica de uma hora para outra, tudo vai ser transformado. Nosso casamento vai ser Uhum. transformado, nossa vida vai ser transformado. Ela tem que ser assim, Ela diária. tem que ser feita, né? Ela tem que ser aceita, né? Com propósito, Exato. entendimento que eu tenho hoje. Hoje a minha vida está dessa forma. Mas o que que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar e buscar respostas em Deus. E Deus vai, essa confiança a gente precisa ter, né? E igual quando eu passei pelo burnout, né? Que eu estava na cama. E o que que é burnout? É excesso de trabalho. É excesso, é um automático que eu não desligava nunca e não parava para nada. Eu falava que confiava em Deus, mas eu não confiava. Porque eu estava ali querendo ser Deus, eu estava ali querendo fazer as coisas acontecer, eu estava ali. E um dia eu impactei porque uma amiga minha veio me visitar e meu esposo falou assim, perguntou para elas se elas iam subir para fazer oração por mim, que eu estava na cama, né? Aí ela falou assim, não, eu só vim aqui para ver ela e para dar colo para ela, ele falou. Mas na hora que ela chegou na cama, ela me viu, ela riu. E ela falou assim, minha irmã, eu tô muito feliz, ela falou, de te ver assim. Porque Olha, agora eu tenho certeza que você está totalmente nas mãos de Deus. Você perdeu as rédeas do seu barco. E agora eu sei que é Deus que vai conduzir. olha. E aquilo me impactou de uma forma que falei, é isso. Aí entrou a Porque tua não, confiança em Deus. entendeu? A minha confiança em Deus, porque não tinha mais nada que eu fazer, eu já não tinha mais força, entendeu? Então, assim, era onde eu fui, sim ou sim, eu fui obrigada a estar na presença e na confiança de Deus. E entender que é Ele. E então é isso, é você, mesmo com medo, mesmo com aquelas inseguranças, aceitar um momento, aceitar no silêncio e que não adianta você espernear, não adianta você querer esbravejar com o mundo, com as pessoas e culpar das situações que é o que tem para ser nosso, é nosso. E tudo está entre nós e Deus. Deus tem um propósito em tudo isso, né? Até quando a gente começou a falar do Esther, é muita responsabilidade, né? Verdade, verdade. Mas é uma responsabilidade que Deus nos confiou, Com certeza. Né? Não tenho dúvida disso. né? Tenho dúvida disso. E quanto mais a gente
decide, decide compartilhar, decide estudar, né? Não só para as outras pessoas, é para nós, né? Quanto Uhum. mais eu ensino, quanto mais eu quero ajudar, quanto mais eu aprendo. E quanto mais nós escutamos dessas mulheres, quanto mais a gente lê aqui sobre Esther e compartilha isso, mais eu quero ser uma pessoa melhor, mais eu quero buscar Justo. essa beleza, mais eu quero buscar realmente assim ser uma mulher responsável, né? Uma mulher Uhum. obediente, porque se eu obedeço às leis de Deus, se eu obedeço o meu esposo, a gente consegue conduzir o nosso trabalho bem feito, né? Porque Uhum. assim como você, assim como eu, assim como muitas mulheres, elas precisam também ter o ter delas, ter o trabalho delas, Aham. tá? Contribuir. Então, mas nós precisamos ter essa responsabilidade da obediência. Não tem como fugir, né? Nós É, não... porque antes de ter, a gente tem que ser, né? Ser responsável, ser submissa, ser amorosa, ser corajosa, né? É uma virtude muito, muito linda da Esther, que ela é reforçada isso, né? Essa coragem dela, né? Que mesmo tão nova, tão, ela tem medo, ela tem medo. Ela pergunta pro primo, ela não quer ir. E ele fala, lembra De onde você... de onde você veio. Isso não Tipo, lembra é quem uma... você é, né? De onde você É, veio, Ju? justamente. Lembra de quem, né? Então, Lembra de... assim, lembra quem é teu Deus. É isso. Lembra quem é teu Deus. Filha de quem você é, né? É isso que ele está falando. É igual no filme Rei Leão, né? Quando Simba viu de quem que ele era filho mesmo, ele não foi mais um gatinho. Ele se transformou no leão. É a mesma coisa. Essa mulher que Esther se dispõe, mesmo com medo, ela vai na coragem, na confiança em Deus. E ela aceita. E ela é a escolhida, né? Esther é a escolhida. E todo mundo se encanta com a beleza dela. Por quê? Vê nela luz, vê nela um brilho, vê nela uma coragem, uma posição, né? E que o rei Assuero dá a ela a coroa. E a enche de adornos, e ali ele vai falando muita coisa, né, nas escrituras, que e ela aceita, né, porque ela poderia também ali negar, ela poderia negar, não é isso que eu quero para mim, eu não quero ser rainha, é muita responsabilidade para mim, eu não dou conta disso, né, como a gente faz, como eu fiz há 2 anos atrás, quando Deus falou para mim, seja como Esther, seja uma mulher como Esther, Deus está te chamando para isso. E eu, há 2 anos atrás, eu nem busquei saber quem era Esther. Eu Chegou... bati minha cabeça esses 2 anos, né? Eu bati minha cabeça 2 anos aí, tomei muito na cara, perdi muita coisa, né? E porque eu não queria saber quem era Esther. Por que isso? Porque eu estava preocupada em dar conta, em dar conta, em dar conta, ainda brigando com Deus, por que que Deus não olha para mim? Mas Deus já tinha falado comigo já há muito tempo lá atrás. Seja como Esther. Atenta, ser atenta, mulher, né? Seja corajosa, Corajosa. seja firme, aceita, sem resistência, seja submissa. E eu sou uma pessoa que eu tenho toda uma história atrás de mim, e essa história fez também que me trouxe esses traumas, essas coisas de resistência, de não saber ser essa submissão, porque eu, em muito tempo da minha vida, eu, eu fui sozinha, criei um filho, né? Tive que trabalhar, tive que estudar, criei um filho sozinha, né? Então, assim, eu sou separada do meu primeiro casamento, e então, assim, quando novamente eu casei, essa luta diária de ser submissa
de ser, não que eu não, os afazeres da casa, isso com o esposo, isso sim, mas eu sou muito impulsiva, eu resolvo, eu acho que eu saio para fazer as coisas de casa, né? E eu saio, eu vou fazendo as coisas, eu sei o que tem para fazer na minha cabeça, né? E eu acho que meu marido é obrigado a saber tudo que eu quero fazer. E cobro dele já, né? Então, assim, isso tudo é um temperamento. Eu sou um temperamento colérico, ele também é bem difícil, né? É o autossuficiência, né? A autocomplicência, é auto tudo. Então, e meu marido é fleumático. Então, assim, Conheço um Solemar, meu, né? É o fogo e a água. igual aqui, Então, tá assim, bem fleumático. é, Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso e aprender muito com Esther, aprender muito com essa Vasti, que ela assumiu ali, né? Na Bíblia, ela assumiu por uma imposição dela. E quer dizer, é, o que que eu tenho que aprender com essa mulher? Não que é medo de também sumir na história, não ser lembrada, não é isso. É de você perder tudo aquilo que Deus te deu, que foi um casamento, que foi uma família, que foi um propósito para você viver, que foi um propósito para você, igual nós estamos aqui hoje, falando sobre Esther. Talvez aqui eu acredito que possa ajudar muitas mulheres, porque quando a gente tem muito medo de estar aqui, de estar colocando, porque quando você coloca, a gente tem que ter muita responsabilidade, não só colocar a cara para público, para falar de um tema tão forte desse, porque a gente não pode negar depois, né? E talvez por isso a gente tenha perseguições, tenha ataques, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós temos que ter essa coragem e aceitar tudo que vier. Então, quando a gente está aqui para estar ajudando essas mulheres, né, de uma certa forma, nós não estamos aqui para vender curso nenhum. É simplesmente porque aquilo que Deus colocou no nosso coração e de poder contribuir um pouquinho na vida, aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está modificando, poder ajudar mais famílias e mais pessoas. E eu acredito muito nisso. E tenho vivido, a Michelle também, né, Mi? Você tem vivido muito isso. Porque você também, por um tempo, você era igual a Rainha Vasti, né? Era. E hoje você tem mudado muito como Esther. Então, assim, foi um livro que nos pegou por conta disso. E Esther começa a viver, né? Por quê? Por que que nós estamos começando a retomar como Esther? Porque nós estamos tendo essa mudança na nossa vida, Exato. né? Nós estamos tendo esse esclarecimento, né? Está clareando, o véu rompe, né, amiga? As vestes se rasgam e vem vestes novas, Isso, né? As vestes, isso. e é compreender o sim de Deus na nossa vida, né? Desde quando Ele nos chamou lá atrás e nós talvez não conseguimos enxergar o que Ele queria. Isso. Como, como quando tua amiga te falou de Esther e você não quis ou não procurou, né? Porque você tinha Uhum, outras prioridades na frente, né? Mas agora Deus vem e reforça, né? E fala: buscai, buscai, buscai. Então, nada melhor do que realmente a gente buscar, estudar, uhum, trabalhar com isso no nosso dia a dia. Em uhum, tudo que a gente for fazer hoje. Né? uhum, Aprender essa submissão, aprender essa obediência, até na nossa rotina do nosso dia a dia. Porque isso. quantas vezes a gente se atrapalha toda pensando que outras coisas que fazem a gente perder o nosso tempo no nosso dia, a gente pensa que prioridade não é. Essa falta de organização da nossa vida, essa falta de amor com a gente mesmo, né? Porque nós perdemos tempo com coisinhas, né? Redes sociais, com filmes, com tipos de música, com tipo de amigos, com tipos de Uhum, companhias, com tipo de famílias e parentes. Então,
Ser submissa também, ser obediente também. É você aceitar quem Deus quer que esteja ao seu lado. Né? É você ser compreensiva com as pessoas que estão ao seu lado. E por mais que às vezes a gente não goste de certas pessoas, né, por algumas afinidades ou não, Deus te coloca ao redor dessas pessoas justamente para você ajudar a melhorá-las, que foi aquilo que você Uhum. falou lá atrás, né? Quando eu melhoro, né, quando eu mudo, eu ajudo meu marido também a melhorar. Porque quantos defeitos Isso. talvez ele tenha, né? Quantas coisas que ele faz que me desagrada, mas eu não posso, eu mulher, eu esposa, eu mãe, impor, porque isso vai acontecer igual a Rainha Vashti. Agora, se eu Uhum. tiver a obediência, né, em Deus primeiro, eu vou conseguir Uhum. mudá-lo, melhorá-lo com as minhas mudanças, com as minhas de calma, de serenidade, de fazer as coisas, né? Eu vou conseguir, às vezes, restabelecer um casamento melhor, um trabalho melhor, ter uma rotina estabelecida, né? Ter um plano de vida, organizar. Agora começou o ano, né? Por que não ter um plano de vida estabelecido para que eu possa melhorar no meu casamento? Para que você possa ser Sim. uma Esther, né? Essa mulher que o meu marido venha me perguntar também para ajudar ele a tomar certas decisões, para ser luz na vida dele. Isso. A Esther, E assim, ela foi luz na vida do rei. foi. A gente vai ver isso no decorrer do todo o livro dela, né? O quanto ela pôde dar para ele vida, quanto ela transformou a vida dele, né? Aumentando ainda mais essa autenticidade como rei, como marido, como homem, né? E assim, um detalhe também bem bacana é o silêncio dela, né? Ela só fala, ela sabe muito a escuta, ela sabe muito escutar. Essa escuta autêntica dela, né? É, e ela sabe silenciar. Tem um livro que eu li, chama Eu e Minha Boca Grande. Aquele livro, ele é um tapa na cara, assim, sabe? Porque eu era muito assim, hoje, não que eu não deixe de ser, que ainda estou me policiando, a gente está nesse processo, né? A transformação não é da noite para o dia, ela é diária, né? Na verdade. Mas eu sempre fui uma pessoa de ratear com tudo, de esbravejar com tudo. Não tá como eu quero, né? Amiga, né? A gente, né, sempre reclamou muitas coisas, né? E eu aprendi muito com esse livro. E a Rainha Esther é dessa forma. Saber silenciar, saber escutar as coisas e guardar no coração, assim como Maria fazia. Guardar no coração e transformar isso, fazer como uma concha, trazer aquilo que é ruim, guarda e transforma em pérola. Mas não joga isso como simplesmente um caramujo, né? Como uma coisa vazia, né? Uma coisa que vai desagregar, que vai acabar com a outro, né? É, então eu era muito assim, de falar, de reclamar, de dar troco, né? Então, assim, isso a gente vem aprendendo, porque às vezes a gente fala de coisas que isso acaba, a gente vai ver muito com o externo decorrer, porque ela está sempre ouvindo a problemática toda e ela guarda no coração, ela sabe como chegar ao rei e falar com ele. Ela sabe como chegar. E isso não acontecia. Uma mulher, como que a mulher vai dirigir o homem? E a Esther consegue, nesse silêncio dela, de como ela fala. Então, quer dizer, por que está na Bíblia que a mulher sábia edifica seu lar? Então, assim, é isso que também a gente vai aprender com Esther no decorrer. Mas nesse primeiro capítulo, que a gente, né, eu acho que hoje já tá quase, já tá chegando o horário de final de live aí, né, amiga? 10 minutos. Mas
Além. Então, a gente tem que aprender o que fica para nós de ensinamento desses 3 primeiros capítulos, é isso, né? É que nós sermos submissas aos nossos maridos, a Deus, saber ter essa escuta autêntica, ser corajosa, né? Como Esther, mas não somente tudo isso, né? Que já é bastante complexo, né? Ter unidade com Deus. Não esquecer a nossa origem. Você pode até não falar, mas você não nega. Porque às vezes a omissão não é negação. Você, se for preciso, mude seu nome, mas não esqueça quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. E a Ele que você deve submissão, a Ele você deve aceitação com aquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus te deu. E tem o propósito em tudo isso, né, amiga? Tem um propósito lindo. E é tão lindo quando a gente começa a compreender, né, de onde você veio, né? Você é a imagem, você é a semelhança de Deus. Então, se você olha as suas atitudes, como você está andando, como você está se comportando com as pessoas, em todos os lugares, em todas as atitudes. E se você esquece de onde você vem, você continua se comportando como uma rainha fácil. Quando você olha e se lembra que é sempre tempo, né? A gente erra muito, mas é sempre tempo, todos os dias é tempo de você se recordar, de você se voltar para Deus, para o alto, fazer suas orações, fazer suas contemplações, e você voltar e fazer esse silêncio. A nossa vida é tão agitada porque nós deixamos ela ser agitada. Ela não precisa ser. Ela pode Não. ter calmaria. Basta você decidir. Tudo é uma decisão. Assim como nós decidimos, né, abrir essas lives aqui, falar de Deus, falar de Esther, né, esse livro, falar desse aprendizado, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, que transformação isso vai nos dar? A gente não sabe ainda. Nós Justamente. sabemos que Deus nos chamou. E nós Para sabemos que, quem a gente não sabe, né? Estamos aqui. né, é apenas um servir. Assim Porque como assim como Esther, né? Esther, Ela salvou uma nação. Ela exato. salvou uma nação, né? No final de tudo a gente vai saber, né? A gente vai descorrer isso tudo. Nossa, nós vamos saber lá na frente. Isso é muito lindo, né? Eu acho assim que para amanhã vai ter muito mais coisas, né? Porque vai ter dor também no meio de tudo isso, né? Nesse livro. Sempre Porque tem, né? a gente sabe que nem tudo é flores, né? É tudo lindo, igual uma história. Ela pode terminar muito linda, né? Ela pode terminar com muita luz, que é isso que a Esther ela vem trazer pra gente, né? Essa luz. E eu acho assim que uma mensagem que a gente pode deixar para hoje é realmente para que possamos aprender a ser mulheres submissas. Buscar informação sobre o que é ser uma mulher submissa. Escuta, né? Escutar. Escutar, silenciar, respirar, né, na hora do nervoso, aprender a buscar essa calma, buscar essa sabedoria. Mas nada mais é mais importante do que aprender realmente assim, ouvir os sinais de Deus, né, na nossa vida. Ouvir o que Ele tem para você, porque Ele tem muitas coisas. Só que precisa se acalmar. A gente precisa tirar essa agitação do nosso dia. O ano começou, todo mundo faz um monte de metas, um monte de projetos, e às vezes não consegue colocar aquela coisa mínima, né? Que é realmente sentar ali 10 minutinhos, fazer uma oração,
silenciar. Uhum. E durante o dia, às vezes você parar, você vê como está sendo o meu dia. Será que realmente eu estou sendo imagem e semelhança de Deus? Será que eu estou sendo uma Vasti ou estou sendo uma Esther? Então, ter esse olhar profundo. E que tudo pode ser mudado, né? Quando a gente está em Deus. Porque as pessoas sentem isso, né? Tem pessoas que, talvez, não sei se é o caso aqui na live, mas tem pessoas que são ateus ou têm outras religiões, enfim, mas tem aquela coisa que você acredita, tem aquela força, tem aquela pessoa que você olha e fala assim, puxa, essa pessoa tem algo de muito bom, que eu quero ficar perto dela. Para nós é Deus, é a luz, né? Essa, Para nós é Deus. essa Mas luz. tem as pessoas e a gente precisa ser essa luz na vida das pessoas, que as pessoas nos queiram bem, não por complexo de rejeição, não, mas a gente precisa ser essa luz na vida das pessoas. A gente precisa emanar isso tudo de uma forma positiva, e que ninguém é, necessite de fazer esforços, mas simplesmente de ser. Porque quando você não precisa esforçar nada, né? A gente precisa ser essa luz na vida de todos, não só da nossa família, da nossa casa, dos nossos familiares, mas sim daqueles que precisam da gente, né? Tantas pessoas nos pedem, reza por mim, né? Eu sei que você é uma pessoa de oração, aí você olha para você e fala assim, mas meu Deus, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou tão falha. Mas as pessoas veem isso na gente, É. né? Eu tenho tantos erros, mas isso é uma coisa muito linda. Isso é um inspirar para que cada dia mais eu queira mais a Deus. Cada dia mais eu queira mais estar na presença dele, porque Cada é essa dia luz teve exemplo, que a cada gente dia teve precisa, tempo, né? né? Isso. Porque com essas falhas que nós temos, quando as pessoas vêm realmente a nós e pede, né, orações, conversa, pede, realmente eu vejo, poxa, eu tenho tanta falha, então eu tenho que melhorar para ajudar essas pessoas. E é todo dia É, que melhorar. É todo dia que você vai buscar essa luz, é todo dia que eu vou ser exemplo aqui em casa. Eu vou mudar aqui em casa, é, né? isso. Isso, menina. Gente, que delícia. Ai, bom, Mas amanhã tem mais. tem mais. Espero que todos tenham gostado, né? Que a gente possa estar contribuindo de uma certa forma na vida e na casa de cada um, né? É, para aquelas pessoas que quiserem também falar conosco no direct, pode chamar eu, a Michele. A gente está aqui para, de uma forma, ajudar e contribuir, né? Nessa caminhada com Deus, com a família, como De pro- mulheres que também somos empreendedoras, né? Que também trabalhamos, de uma certa forma, né, para ajudar nossos maridos, e assim a gente vai aprendendo e vai se ajudando, e a gente consegue ajudar pessoas também. E também aprendemos muito aqui, né? Porque com as perguntas que as meninas trazem, é, ou algumas direções, a gente acaba falando, poxa, né? Eu não tinha pensado nisso, porque a dificuldade da pessoa, às vezes eu não tinha pensado nisso para mim. E se fosse comigo, como que será que eu me comportaria diante disso, né? Então, assim, é muito importante que a gente cresce junto. E é falando que a gente se escuta, é falando que a gente se reconstrói, é falando que a gente, poxa, nem eu sabia que isso estava dentro de mim e eu falei isso, né? Então, porque se você falou, estava aqui dentro, você botou para fora. Então, peraí, preciso olhar para isso. Preciso olhar para esse acontecimento, preciso olhar para essa dor. Nossa, por que que eu falei essa palavra tão agressiva assim com meu esposo, com a minha família, com minha amiga? Peraí, o que está acontecendo aqui? Então, voltar assim, a gente, ao perdão também. justo, Isso é obedecer também. com certeza, saber pedir perdão, né? Saber se humilhar, saber estar com essa conexão. Então, é muito importante que vocês também estejam conectados com a gente. E isso não é nenhum desagrado, não é nenhum incômodo para nós duas. Isso. Eu falo assim porque eu sei que a Michelle está muito mais nessa frente do que eu, né? Mas eu sei o quanto ela é, de fato, ela tem um grupo de mulheres autênticas, ela é uma pessoa muito autêntica.
e eu tive um Tá, tempo né? afastada aí. Estamos É retomando devagarzinho, é isso. Pés no mas chão. se precisar pode chamar. Isso. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. A gente. A gente chegou! Depois volta para assistir nossa live. Voltamos. Voltamos. Logo ela vai estar nesse barco junto. Nós vamos envolver ela nesse barco aí. Sim, que delícia. E assim, vou abrir então uma caixinha de perguntas para decorrer, tirar dúvidas, ou às vezes, né, alguém quer só comentar, né, da sua vida, né? É, pessoas que talvez nem conheciam, nem tinham lido, né, o livro de Esther. Então fica aí a dica para vocês, leiam, né? Leia junto com a gente, né? Isso é gostoso também. Isso. É um livro gostoso de ler. Então, talvez com esse Uhum. debate nosso, né, com essa conversa, fique até mais claro para quem vai ler hoje, né, pela primeira vez. Então, pega isso como propósito, né? Um propósito de leitura de 10 minutos, pega o livro de Esther, né? Isso. Aí, gente, eu acho que é isso, né, Ju, por hoje. Amanhã a gente tem mais, né? Temos muito que aprender, temos muito ainda que ler, né? É, e que a gente vem aprender e ler com essa mulher, né? Linda e maravilhosa que foi Esther. Isso. Para você também, Gindim. Feliz 2022, abençoado. Feliz ano novo. Gente, ó, Ju, beijão. Fica com Deus. Beijo. Vamos se falando aí no decorrer, tá bom? Vamos sim. Fica Gente, com Deus. até amanhã. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.